São Paulo, na primeira leitura de hoje, ainda tirada da carta aos Efésios, que nós temos lido nas últimas semanas, dá alguns conselhos aos cristãos a respeito do nosso modo de viver. Então ele diz, como até nós repetimos no refrão do Salmo: sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Se nós somos filhos de Deus, nós devemos viver de tal modo que pareçamos com o nosso Pai. O próprio Jesus disse: sede santos como vosso Pai é santo. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. E assim por diante. O Evangelho de São João nos diz que aqueles que creem em Jesus recebem o poder de se tornarem filhos de Deus. Desde já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que seremos. Então é preciso que nós nos assemelhemos a Deus, que nós imitemos Deus, já que somos seus filhos. Como diz o ditado, filho de peixe, peixinho é. Então, se nós somos filhos de Deus, é preciso que nós sejamos misericordiosos como Deus é misericordioso, que nós vivamos de tal modo que na nossa vida se manifeste a bondade de Deus. Portanto, que nós sejamos virtuosos. Então, São Paulo, a partir disso, diz uma série de comportamentos que são inapropriados, que são inadequados para alguém que é cristão, que é filho de Deus, que destoa da nossa condição. A devassidão, qualquer espécie de impureza ou cobiça, não convém a santos. Essas coisas não devem nem ser mencionadas entre nós. Nada de palavras grosseiras, insensatas, obscenas. Ao contrário, nós devemos nos dedicar à ação de graças. O devasso, o impuro, o avarento são excluídos da herança no reino de Cristo e de Deus. Tudo que atrai a cólera de Deus sobre os que tudo isso atrai a cólera de Deus sobre os que lhe desobedecem. Não sejais seus cúmplices. Outrora erais trevas, agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. Viver como filhos da luz. Lembrando que São João diz que Deus é luz. A nova que dele recebemos é esta: Deus é luz, nele não há treva alguma. É o que diz a primeira carta de São João. Também no seu Evangelho muitas vezes aparece a imagem da luz. Então, ser filho da luz é ser filho de Deus. E, portanto, a nossa vida deve ser transparente, deve irradiar o amor, a paz de Deus. E assim nós seremos de fato filhos de Deus. Nós já o somos pela graça da adoção recebida no batismo, mas ainda não se manifestou aquilo que devemos ser plenamente. Nós recebemos o poder de nos tornarmos filhos de Deus, mas o nosso modo de falar, o nosso modo de agir, o nosso comportamento deve manifestar essa nossa filiação divina.
Nós devemos ser parecidos com Deus, com o seu modo de ser. Isso é obra da graça, mas exige também o nosso esforço. E no Evangelho, Jesus cura uma mulher que há 18 anos padecia de uma doença, estava com um espírito que a tornava doente, era encurvada e incapaz de se endireitar. E Jesus cura essa mulher. Era dia de sábado, então isso causa uma controvérsia, a fúria do chefe da sinagoga. Esta filha de Abraão não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta filha de Abraão que Satanás amarrou durante 18 anos. Então, aquela mulher encurvada, incapaz de se endireitar, é também uma imagem, se nós fazemos uma leitura alegórica, uma leitura espiritual, da situação daquele que está no pecado, que vive, portanto, encurvado, paralisado, que não reflete a imagem de Deus. Ele nos criou a sua imagem e semelhança, no entanto, o pecado vai nos atrofiando. E Jesus cura aquela mulher, liberta aquela mulher, para que ela seja novamente uma imagem de Deus. Então vamos pedir a Jesus nesta Santa Missa, que também nós sejamos curados, também nós sejamos endireitados, a nossa vida seja endireitada e assim nós sejamos filhos de Deus, nós sejamos filhos da luz, filhos do dia, a nossa vida manifeste, resplandeça a graça da filiação divina recebida no batismo. Amém.